Continuando então nosso curso de funções reais, para você conseguir fazer cálculo sem sofrimento, hoje a gente vai falar de funções quadráticas e completamento de quadrados. Então, e usar isso também para resolver alguns problemas práticos e ver algumas coisas que vão ser necessárias lá em cálculo. Então, o que é uma função quadrática ou um polinômio quadrático? Então, aqui também, onde tem função quadrática, a gente usa também a palavra polinômio quadrático. Então, é uma função f de x da forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a aqui é um número diferente de zero. Por isso quadrático, porque o termo x ao quadrado aparece na função. Quando ele não aparece, ou seja, quando esse a é zero, é uma função que a gente chama de linear afim, ou linear, ou função afim, que é do tipo bx mais c. Mas nós vamos explorar o caso onde, então, esse a é um número diferente de zero, que é o que interessa para a gente. Aqui, a diferente de zero. Nós já vamos ver em alguns instantes como fica o gráfico dessas funções quadráticas, mas a parte mais importante de funções quadráticas é a gente conseguir encontrar as raízes dessas funções, ou seja, os pontos onde essas funções dão zero. Então, um dos principais problemas é encontrar claro, se existirem valores de x tais que o f de x é zero. A gente sabe, tem um teorema de álgebra que diz que um polinômio, quando o termo máximo que aparece dele aqui é n, ele tem no máximo n raízes, ou seja, n valores de x para os quais f de x igual a zero. Então, nesse caso, como é 2, a gente tem no máximo 2. Né? Então, pode não ter nenhum, pode ter 1, pode ter 2. Mais do que 2 a gente não vai encontrar. Então, aqui, esses valores, tais valores, a gente são chamados de raízes do polinômio f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, os pontos onde essa função aqui dá zero é o que a gente chama de raiz. E para a gente ver como é que fica encontrar essas raízes, a gente vai fazer alguns exemplos. Então, exemplo 1. Então, vou pensar numa bem simples. O polinômio f de x, x ao quadrado menos 1. Então, o a é 1, b é 0, c é menos 1. Certo? A gente quer encontrar, então, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Bom, x ao quadrado menos 1 igual a zero, posso pegar, colocar esse número para lá, então fica x quadrado igual a 1. E a gente sabe que os pontos que dão o quadrado é 1, é o x igual a mais ou menos 1. O que a gente fez aqui? Se o x quadrado é 1, a gente tirou a raiz dos dois lados, raiz de x quadrado é módulo de x, e aí o x, como aqui desse lado raiz de 1 é 1, então fica x igual a mais ou menos 1. Né? Em geral, se a gente tem x ao quadrado igual a um número qualquer aqui, chama de d, então o x é mais ou menos a raiz de d, aqui lógico, d é um número maior ou igual a zero.
certo? Então, nesse caso foi fácil, as raízes são mais e menos 1, certo? Então, nesse caso não tem muito problema. Aí vamos olhar um caso seguinte, vamos olhar para esse caso aqui, o f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. A gente ainda não tem nenhuma fórmula, eu não falei de nenhuma fórmula para a gente achar magicamente essas raízes, a gente quer encontrar essa expressão, como é que a gente acha essas raízes num caso geral, mas vamos pegar o seguinte, a gente vai fazer uma coisa aqui que se chama completamento de quadrados. E o que é o completamento de quadrados? É pegar essa expressão ax² mais bx mais c e escrever ela na forma a x mais 1s ao quadrado mais 1r. Esse s e esse r são números a determinar. E a gente quer encontrar S e R de maneira que a gente consiga escrever isso nessa forma aqui, ax mais s ao quadrado mais r. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, veja, né? A gente quer escrever ax ao quadrado mais bx mais c igual a x mais s ao quadrado mais r. Antes de eu fazer o caso geral, eu vou fazer esse caso aqui. Então, a gente quer encontrar esses números, a gente já vai ver como a gente faz para o caso geral, mas é mais fácil a gente começar a resolver com exemplos. Então, eu vou começar a resolver com esse exemplo aqui. Então, eu quero escrever x ao quadrado menos 6x mais 9. Aqui o a é o mesmo a, tá? A e a é o mesmo. Então, aqui o a é 1, aqui também é 1. Então, eu quero achar S e R de maneira que isso aconteça. Deixa eu ajustar aqui. Bom, mas aqui, ó, vou abrir esse lado, como é que fica? X mais S ao quadrado, isso é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2xs, mais S ao quadrado, mais R. Certo? Bom, mas então o que aconteceu? Aqui eu tenho x², aqui eu tenho x². O que tem x aqui é só isso, e o que tem x aqui é só isso. Ou seja, desse lado o que tem x sozinho é menos 6x, e o que tem x sozinho é 2xs. Então, o que aparece multiplicando o x desse lado e desse lado tem que ser a mesma coisa, porque ele é o único termo que tem x. Então, esse termo aqui, menos 6, tem que ser o termo que acompanha o x aqui, que é 2s. Ou seja, então, 2s é menos 6. Ou seja, o s é menos 6 sobre 2, que é menos 3. Certo? Então, quando a gente faz isso, o que acontece? Vamos trocar aqui, aqui fica x, o s é menos 3, e agora a gente pode abrir. Então, eu fiquei com x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x vezes menos 3 dá menos 6x, só que aqui apareceu esse ao quadrado, então é mais 9. E aqui tem mais o r que aparecia. Só que veja, nesse caso aqui é 9 e aqui é 9. Então daqui, esse r a gente sai que ele é 0. Ou seja, então esse r é 0. Então a gente conseguiu escrever, então a conclusão aqui,
x ao quadrado menos 6x mais 9 é zero. É zero, não. É o que a gente fez aqui. O S é menos 3, o R é zero, então ficou x menos 3 ao quadrado. Então, completar quadrados dessa expressão é fazer isso para esse caso. Então, aqui nós completamos o quadrado. E chama completar quadrado porque quando eu faço isso, a expressão envolvendo o x aparece toda ao quadrado. Vê que não aparece nenhum x sozinho aqui. O x que aparece aqui é x mais alguém que está tudo ao quadrado, certo? Esse x que estava sozinho aqui não aparece nesse lado. Então, se a gente for resolver agora x quadrado menos 6x mais 9 igual a zero, é a mesma coisa que resolver x menos 3 ao quadrado igual a zero. Mas para um número ao quadrado ser igual a zero, isso acontece só se o que está dentro é zero. Então, x menos 3 igual a zero, isso acontece só se o x for 3. Então, nesse caso, a única raiz desse problema aqui é o x igual a 3. É o único ponto onde essa função dá zero. Certo? Vamos ver como isso fica em alguns outros exemplos. Então, o exemplo 3 é encontrar as raízes de f de x igual a x² menos 10x mais 24. Certo? Bom, vejam, eu quero que fique x mais s ao quadrado mais alguém. Então, vai ser x² mais 2xs. Esse 2xs sempre vai aparecer. Então, sempre nessa expressão, o termo que acompanha o x é 2s. Então, o s que aparece aqui, e esse termo é o que acompanha o x aqui. Então, esse s que aparece aqui sempre é metade desse termo. Então, o s nesse caso é menos 10 sobre 2, que é menos 5. Certo? E aí a gente faz a conta. É x² menos 10x mais 24. Como eu já determinei que o s é menos 5, então é x menos 5 ao quadrado mais r. Eu só preciso depois determinar quem é o r. Como é que fica isso aqui? X ao quadrado menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x vezes menos 5, então dá menos 10x, que era o que tinha que dar, porque a gente já viu que esse cara aqui, o s sendo metade desse, é o que vai fazer com que isso funcione. Só que agora fica quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então aparece mais 25, mais r. Então, esse termo está certo com esse termo está certo com esse, então esse termo que sobra tem que ser igual a esse. Ou seja, o r mais 25 é 24. Então, o r nesse caso fica 24 menos 25 menos 1. Então, quando a gente completa ao quadrado, eu vou ficar isso igual x menos 5 ao quadrado mais o r é menos 1, então menos 1. Certo? Então agora eu já posso apagar essas contas aqui. A gente já completou o quadrado. E agora as raízes. Como é que eu faço? Então, eu quero
x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a zero. Mas isso a gente completou o quadrado e viu que é igual a isso. Então, isso é a mesma coisa do que resolver x menos 5 ao quadrado menos 1 igual a zero. Passo 1 para o lado de lá. Então, eu vou ficar com a mesma coisa que resolver ao quadrado igual a 1. Tira a raiz, então isso aqui é a mesma coisa aqui. Bom, é alguém ao quadrado igual a 1. Então, esse alguém, o x menos 5, é mais ou menos a raiz desse número, que a raiz de 1 é 1. Então, o x fica 5 mais ou menos 1, e dá para a gente o x igual a 5 mais 1, 6, ou x igual a 5 menos 1, 4. Certo? E aí, quando nós temos duas raízes, uma outra maneira de escrever isso, vejam vocês que a f de x é igual a x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Vamos fazer a conta? X vezes x, x quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes menos 4, mais 24. Então, ficou x quadrado menos 10x mais 24. Certo? Nesse exemplo aqui também, como 3 era a única raiz, ficou x menos 3 vezes x menos 3, que é x menos 3 ao quadrado. Certo? Então, sempre a gente consegue escrever assim. Vamos ver mais outro exemplo. E daí a gente passa para o caso mais geral. Então, esse é o exemplo 4. Vamos pegar quase que a mesma. f de x igual a x quadrado menos 10x mais 26 agora. Certo? Bom, a gente já sabe que se é 10x, então x quadrado menos 10x mais 26 é x menos 5 ao quadrado mais r. Aqui eu fiquei com x ao quadrado menos 10x mais 25 mais r. Nesse caso, então, o 25 mais r tem que ser 26. Então, r mais 25 é 26. Então, o r é 1. Então, aqui, completando quadrados, eu fiquei com igual x menos 5 ao quadrado mais 1. Se nesse caso a gente fosse fazer raízes, eu ficaria com x menos 5 ao quadrado mais 1 igual a zero. Mas vejam, né? Isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Quando eu passo para lá, eu fico com x menos 5 ao quadrado igual a menos 1. Não posso tirar a raiz, porque nos reais não tem raiz de número negativo. Então, esse problema... Então, esse aqui é negativo. Esse número, como ele é o quadrado de alguém, ele é sempre maior ou igual a zero. Logo, a f de x, que é x ao quadrado menos 10x mais 26, que também eu posso escrever como x menos 5 ao quadrado mais 1, ela não tem raízes. Lógico, aqui sempre reais, né? Lá no começo, quando eu falei, raízes, aqui valores de x, a gente sempre está pensando aqui valores reais, então a gente pode colocar raízes reais. A gente poderia trabalhar com complexos, mas não é o que a gente quer fazer por agora. Certo? Então, a gente tem até... E completar quadrados é uma coisa que a gente pode fazer com todas as expressões, os polinômios quadráticos.
Então, vamos, por exemplo, completar quadrados nesse aqui. X quadrado menos 4x mais 9. Bom, como é x quadrado menos 4x, para dar menos 4, eu vou ter que ter x menos 2 ao quadrado, porque mais um r. Por quê? Porque quando eu abrir isso é x ao quadrado, 2 vezes o primeiro e o segundo vai dar menos 4x, mais 4 mais r. O que faltou, 4 mais r, que é o termo sem nada, tem que ser igual ao termo sem nada aqui, que é 9. Então, 4 mais r é 9. Então, o r é 5. Então, aqui, x quadrado menos 4x mais 9 é x menos 2 ao quadrado mais 5. A gente só tem que tomar cuidado quando começa a mudar um pouco as coisas. Por exemplo, se eu for pegar agora 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Sempre que tem um 2 aqui, ou um número aqui multiplicando o x quadrado, eu gosto de tirar ele em evidência. Então, fica 2 vezes que multiplica tudo. X ao quadrado menos 3 sobre 2x, porque eu tirei em evidência, mais 5 sobre 2, porque eu também tirei em evidência. Você vê que se eu multiplicar tudo aqui, eu volto para o que eu tinha aqui. E aí eu completo o quadrado nessa expressão aqui e depois volto com a resposta aqui com o 2 na frente. 2 vezes, a gente vai completar o quadrado dessa. Então eu vou completar o quadrado em x ao quadrado menos 3 sobre 2x mais 5 sobre 2. Quando eu tenho x quadrado menos alguma coisa, menos ou mais que seja alguma coisa aqui, x é sempre x. Aqui o s é sempre metade do que aparece aqui. Então, é menos 3 sobre 4 ao quadrado mais r. Por quê? Porque quando eu fizer aqui, vai ficar esse é o quadrado do primeiro, então x quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x vezes menos 3 sobre 4, então dá menos 3 sobre 2x. Só que aparece o quadrado do segundo. O quadrado de 3 quartos é mais 9 sobre 16, mais r. Veja que apareceu menos 3 meios, quero que apareça aqui. Então, esse termo está igual a esse termo está igual a esse. Então, esse último que falta é esse. Então, o r mais 9 sobre 16 é 5 sobre 2. Então, o r é 5 sobre 2 menos 9 sobre 16. Então, aqui vai ficar 40 sobre 16 menos 9 sobre 16, né? Multipliquei por 8 em cima e embaixo, então vai ficar 31 sobre 16. Então, aqui, completei o quadrado, então ficou x menos 3 quartos ao quadrado, e o r é 31 sobre 16, então mais 31 sobre 16, e aí eu posso voltar aqui, agora que eu já fiz a conta, eu posso distribuir, então ficou 2 vezes x menos 3 sobre 4 ao quadrado, mais 31 sobre 8. Que eu multipliquei 2 vezes, então ficou sobre 8 aqui. Certo? Então eu sempre tiro esse em evidência e completo o quadrado do que falta. Posso também fazer, por exemplo, para f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 4. Como é que eu faço? Do mesmo jeito, não é 1 aqui na frente, eu tiro em evidência. Vou tirar um menos em evidência. Então, ficou x quadrado, só como aqui tem mais, vai ficar menos 3x, como aqui tem menos, mais 4. Vou completar o quadrado nesse de dentro aqui, e volto e ponho a resposta aqui. Então, se eu for no x ao quadrado menos 3x mais 4, fica
x metade do que está aqui, então metade de menos 3 é menos 3 sobre 2, mais r. Então, isso vai ficar x quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 3x, que era o que tinha que dar, e agora o quadrado de menos 3 sobre 2. O menos vai desaparecer, porque ele é o quadrado, some, né? Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 9 sobre 4, mais r. De novo, esse está certo com esse está certo com esse que sobrou fica igual a esse que sobrou. Então, ou seja, r mais 9 sobre 4 é 4. Então, o r é 4 menos 9 sobre 4. Então, 4 é 16 sobre 4 menos 9 sobre 4. 4. Então, ficou 7 sobre 4. Então, o r é 7 sobre 4. Então, aqui ficou menos x menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais o r, que é 7 sobre 4. Então, se eu quiser distribuir, então é menos x menos 3 sobre 2 ao quadrado, menos 7 sobre 4. Esse é o completamento de quadrados para esse caso. Certo? Então, agora que a gente já sabe completar quadrados em vários exemplos, a gente pode fazer o que interessa, que é como determinar raízes de qualquer função quadrática. Certo? Então, vamos pegar aqui o caso geral agora. Certo? No caso geral, então, a f de x é ax² mais bx mais c. E lembra que o a é diferente de zero. Então, vou completar quadrado nisso? Não. Eu vou tirar esse a em evidência, porque é o que a gente fez quando o não é x², é alguma coisa vezes x². Então, eu vou tirar o a. Aqui fica x², mais, como eu tirei em a em evidência, fica b sobre ax, e como eu tirei em a em evidência, fica c sobre a. Então, vou completar o quadrado nessa expressão aqui, e uma vez que a gente completa o quadrado nessa expressão, eu venho aqui e volto com a resposta. Então, ó, veja o seguinte, eu quero x² mais b sobre ax mais c sobre a. Então, a gente sabe que é x menos metade desse aqui. Metade de b sobre a é b sobre 2a ao quadrado mais r. Então, isso aqui fica x², quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro do segundo, vezes b sobre ax, mais o quadrado do segundo. Então, b² sobre 4a², mais o r. Esse está ok. Esse está igual. Menos não é mais, né? Metade é mais. Aqui é b sobre a. Aqui é mais. Certo? Então, esse também está igual. E aqui, esse é igual a esse. Então, o r mais b² sobre 4a² é c sobre a. Então, aqui o r é c sobre a menos b² sobre 4a². Então, vamos tirar o mínimo. O mínimo entre a e 4a² é 4a². 4a² dividido por a é 4a. Então, fica 4ac. 4a² por 4a² é 1, menos b². Certo? Então, a gente vai chamar de delta o b² menos 4ac. Então, o que está aqui é menos delta, certo? Então, esse cara aqui, menos delta sobre 4a². Então, esse é o r. Então, a nossa f, a conclusão, então, foi que f de x
igual a ax quadrado mais bx mais c é a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado mais r, e o r aqui é menos delta sobre 4a ao quadrado. Então, essa é a conclusão quando a gente completa Então, esse é o completamento de quadrados. Então, quando a gente completa o quadrado nessa expressão, ax quadrado mais bx mais c, eu fiquei com essa aqui, ax mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4 ao quadrado, onde o delta é esse cara aqui, b quadrado menos 4ac. Certo? E como é que ficam as raízes agora? Então, vamos anotar de novo tudo isso. Então, a nossa f de x, depois de completar o quadrado, ficou a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Se eu quero achar isso igual a zero, como o a não é zero, isso tudo tem que ser zero, para que isso seja zero. Ou seja, eu preciso achar os pontos onde x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado, isso é zero. Então, eu passo esse termo para o lado de lá, ele fica com um sinal diferente, então fica x mais b sobre 2a ao quadrado igual a delta sobre 4a ao quadrado. Melhorar esse aqui x. Certo? Então, aqui a gente tem possibilidades, né? O que acontece? Veja, esse termo aqui de baixo, ele é sempre, esse aqui de baixo, ele é sempre maior do que zero. Certo? O a é um número que não é zero, ao quadrado ele é positivo, 4 é positivo, então isso aqui é positivo. Então, o sinal desse número aqui depende do sinal do delta. Lembra, o delta era b quadrado menos 4ac. Certo? Então, o que acontece? Se o delta for negativo, esse lado aqui é um negativo dividido por um positivo, fica negativo. E isso aqui, como é um quadrado, é sempre maior ou igual a zero. Era igual ao exemplo que a gente fez aqui. Aqui dá um número negativo, isso aqui é um quadrado. Isso não tem raiz, porque eu não posso tirar a raiz. Aqui funciona igual. Se esse número for negativo, eu não posso tirar a raiz. Então, se o delta for negativo, não temos raízes reais, né? Agora aqui, só para deixar claro, reais. Porque eu não posso tirar a raiz aqui de um número negativo. Tem um caso interessante, que é o caso onde o delta é zero. Então, se esse lado for zero, para que esse quadrado dê zero, basta que esse número seja zero. Então, que era o que acontecia aqui. Veja, aqui ficou x menos 3 ao quadrado igual a zero. O delta aqui é zero. Então, só o 3 era a raiz, aqui é a mesma coisa. Então, aqui se o delta é zero, x igual a menos b sobre 2a, né? Porque x mais b sobre 2a seria zero, então passa esse cara para lá, então o x igual a menos b sobre 2a é a única
raiz real. E nesse caso é a única raiz mesmo, real ou complexa. E se o delta for positivo, ou seja, se esse número aqui de cima for positivo, isso aqui é positivo, então eu posso tirar a raiz. E aí o x mais b sobre 2a é mais ou menos a raiz de delta sobre 4a ao quadrado, que é mais ou menos a raiz de delta. E aqui, raiz de 4 é 2, raiz de a quadrado é a. Certo? Então, o x fica, esse passa para o lado de lá, então fica menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que eu posso escrever aqui, 2a menos b, mais ou menos raiz de delta. Então, essas são as duas raízes, menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, essa é a expressão para as raízes quando o delta é positivo. Veja que essa expressão também funciona quando o delta é zero, porque daí o delta é zero dá zero aqui, mais ou menos zero é zero, então fica menos b sobre 2a, que é uma raiz só. E essa aqui é a fórmula das raízes do polinômio quadrático, que aqui no Brasil ela é conhecida como a fórmula de Bhaskara. Então, com um completamento de quadrados, a gente obtém a fórmula de Bhaskara. Na verdade, a fórmula de Bhaskara é basicamente a fórmula do completamento de quadrados, certo? E com essa fórmula você pode, e eu convido você a ver que ela se aplica a todos esses casos que a gente achou as raízes aqui. Por exemplo, esse aqui, a gente achou as raízes 6 ou 4. Vamos fazer a fórmula de Bhaskara. O x é menos b, então o b é menos 10, então menos menos 10 dá 10, mais ou menos raiz b ao quadrado, então menos 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes a é 1, b é 24, então 4 vezes 24, sobre 2a, o a é 1, então é 2. Então 10 mais ou menos 4 vezes 24 dá 96, 100 menos 96, 4, raiz de 4, 2, sobre 2. Então, 10 mais 2, então é 10 mais 2 sobre 2, então fica 12 sobre 2, 6, e 10 menos 2 sobre 2, é 8 sobre 2, 4. Foram as mesmas que a gente já tinha feito. Então, se você quiser achar as raízes usando a fórmula de Bhaskara, use. Se você souber completar quadrado, você vai chegar nas mesmas respostas. E sabendo completar quadrado, você consegue ver muitas outras propriedades. E algumas delas eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, até a próxima.